Olá, meu nome é Samuel, eu sou médico do SAMU e preceptor do internato de medicina da ESCS. Hoje nós vamos falar sobre o suporte básico avançado de vida, dando continuidade à nossa aula anterior de suporte básico. Em relação ao suporte avançado de vida, o que vai mudar relativo ao suporte básico? No suporte avançado de vida, a gente vai ter a monitorização com desfibrilação manual, ou seja, nós que vamos ver o ritmo no monitor e indicar ou não o choque, a desfibrilação. A gente vai ter já o controle das vias aéreas com os dispositivos de via aérea avançada. A gente já tem o acesso intravenoso ou intraósseo com a infusão das drogas. E a gente faz os diagnósticos diferenciais da causa da parada, os 5Hs e 5Ts, que a gente vai falar adiante, e os procedimentos necessários. Inicialmente, dentro do suporte avançado, eu vou falar para vocês da equipe de alta performance. A equipe de alta performance, ela idealmente vai ser composta por 6 membros, de modo que a gente tem um líder que vai coordenar todo o processo, a função de cada um. Eu vou falar mais detalhadamente sobre as funções do líder e os demais componentes. Localizado ao nível da cabeça do paciente, a gente vai ter quem fica com a via aérea. Quem fica com a via aérea vai ser responsável por fazer as manobras de abertura da via aérea e ventilar adequadamente o paciente. Lateralmente ao paciente, a gente vai ter o compressor e quem fica com a desfibrilação. O compressor vai fazer a ECP de alta qualidade e a cada 2 minutos ou 5 ciclos de 30 para 2, ele vai inverter com quem está desfibrilando. Então, a cada checagem de pulso e ritmo, posição com quem está na desfibrilação. Desse triângulo que lida diretamente com o paciente, a gente marcando os tempos, né? Então, vai marcar os ciclos, né, para checar o pulso, vai marcar o tempo de administrar as drogas. Aqui, inferiormente, do lado esquerdo do paciente, a gente tem a pessoa responsável por infundir as drogas, as medicações, e aqui, do lado inferior direito, o líder. Qual a função do líder? Então, ele vai organizar o grupo, ele monitora a ação de cada membro da equipe, dando assistência a cada membro, ele treina e orienta, ele facilita o entendimento e ele vai concentrar no tratamento abrangente do paciente. Isso significa o quê? Ele vai procurar ver as causas básicas de parada, dentre outras coisas. Dentro da ação do líder também, a gente tem essa questão de monitoração de cada membro. Então, por exemplo, se um colega estiver fazendo a ECP de forma inadequada, numa frequência muito rápida, com a técnica inadequada, o líder tem a função de orientar e corrigir. É de fundamental importância que a gente sempre esteja com o material pronto, caso ocorra uma situação de parada. Então, aí vem a importância do checklist. No intra-hospitalar, o checklist consiste na gente conferir o carrinho de parada. Então, testar o monitor, ver se o monitor está funcionando. Laringoscópio, sempre testar. Então, ver se a lâmina está acendendo ou não. Ver se tem as lâminas do tamanho adequado. Então, lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5. Né? É interessante a gente sempre começar pelas principais medicações. Então, confere se tem adrenalina, se tem amiodarona. Aqui a gente já tem uma exemplificação nossa lá no SAMU, né? Aqui a gente tem a bolsa de medicação, a bolsa clínica e a bolsa de trauma. Então, todo plantão, quando a gente chega, né, assume o plantão, a primeira coisa que a gente faz é fazer o checklist. Então, abre, vê as medicações, vê se tem que repor alguma medicação,
confere o cilindro de oxigênio, vê se tem oxigênio suficiente, testa o monitor, para quando a gente tiver alguma situação de emergência, a gente está preparado para atender. No suporte avançado, a gente vai começar novamente na mesma sequência do suporte básico, tá? Então, o Lux ABD. Relativo ao C, a gente tem que ter uma RCP de alta qualidade, a gente já explicou na aula do suporte básico. A gente tem a monitorização adequada do paciente, tanto monitorização eletrocardiográfica como via capnografia. E no C ainda a gente tem a administração de drogas e fluidos, né? Que aqui no suporte avançado a gente destaca adrenalina, amiodarona, lidocaína, sulfato de magnésio e bicarbonato. Relativo às drogas, né? A gente tem que lembrar que a gente administra as drogas em bolos, seguidas de um flush para lavar o acesso e elevação do membro. Primeiramente, a gente vai começar sobre adrenalina, né? A epinefrina, a principal droga no protocolo de reanimação. Ela é um agonista alfa e beta, e a ação que a gente deseja na parada cardiorrespiratória é a ação alfa, que é a ação responsável pelo aumento da resistência vascular sistêmica. Com esse aumento da resistência vascular sistêmica, a gente vai ter um redirecionamento do fluxo para a circulação coronária, a circulação cardíaca e a circulação cerebral, que é o que a gente deseja. A ação beta-1, a gente não vai desejar tanto na parada, que a ação beta-1 é responsável pelo aumento da frequência cardíaca e, consequente, aumento no consumo de oxigênio, diminuindo a oferta de oxigênio. A dose é de 1 miligrama em bolos a cada 3 a 5 minutos, até o retorno da circulação espontânea. É importante frisar que nos ritmos chocáveis, então a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, a gente inicia a adrenalina após o segundo choque. E já nos ritmos não chocáveis, a espistolia, assim que o paciente tiver o acesso disponível, a gente já vai iniciar a adrenalina. A mildarona é a segunda droga que eu vou falar para vocês. Ela é utilizada apenas nos ritmos chocáveis e sendo após o terceiro choque, ou seja, nos ritmos chocáveis refratários. Então, após o terceiro choque, a gente administra a primeira dose de amiodarona, que é 300 miligramas em bolos, e essa dose pode ser repetida mais uma vez na dose de 150. Lembrando que 300 miligramas corresponde a 2 ampolas de amiodarona, tá? A amiodarona é na concentração de 50 miligramas por ml, sendo 3 ml a ampola. Então, 300 corresponde a 2 ampolas e 150 a 1. Nos ritmos chocáveis, a indisponibilidade de amiodarona, a lidocaína pode ser utilizada alternativamente, né? Com menor nível de evidência, de 2B, e a dose de ataque da lidocaína é de 1 a 1,5 mg por quilo em bolos, podendo ser repetida, né, a cada 5 a 10 minutos, agora na metade da dose inicial, que é 0,5 a 0,75, até chegar a uma dose cumulativa total de 3 mg por quilo. O sulfato de magnésio é outra droga. Ele vai ser indicado na TV polimórfica, que é o torsadequan, com suspeita concomitantemente de hipomagnesemia. A dose de ataque é de 1 a 2 gramas IV em bolos. O bicarbonato de sódio, a gente tem que frisar que ele não deve ser utilizado de forma indiscriminada. Então, assim, as situações que a gente vai usar o bicarbonato são situações que a gente tem uma evidência de acidose metabólica, situações de hipercalemia e intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Ele tem alguns efeitos colaterais, né? Então, assim, tem a hipernatremia, o aumento da hiperosmolaridade, alcalose metabólica, por aí vai. Se disponível, né, a gente tem as quilometrias a cada 5 minutos, e a dose é 1 miligrama por quilo em bolos. Agora, dentro do ar, a gente, novamente, né, tem que
manter a abertura da via aérea. Então, inicialmente, a gente faz através das manobras. Então, estender a cabeça, elevar o queixo, ou anteriorizar a mandíbula. E dentro do suporte avançado, a gente vai ter os dispositivos de via aérea avançada. Eu vou falar detalhadamente agora acerca de cada um. Primeiramente, falar acerca da intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é um procedimento médico, a gente sabe. O ideal para que a gente consiga intubar bem e ter uma visualização direta é que a via aérea esteja retificada. Como que a gente retifica uma via aérea? O ideal é que o lobo da orelha esteja na altura do externo. Então, a gente pode obter essa retificação colocando um coxinho occipital e fazendo uma extensão da cabeça. A gente entra com a lâmina do laringoscópio sempre da direita para a esquerda, afastando a língua e demais estruturas. Quando a gente vê a epiglote, a gente tem que elevar o laringo para frente e para cima, numa angulação aproximada de 45 graus. Lembrando que a gente não deve fazer báscula pelo risco de lesão dentária. Então, a gente nunca faz o movimento de báscula. A visualização que a gente deseja é essa aqui, com as cordas vocais, né, e epiglote aqui. Relativo ao tamanho do tubo, né? Um adulto médio, a gente usa o tubo de 7,5 a 8, no geral, tá bom? E aqui também é quando a gente frisar as drogas que a gente pode fazer pelo tubo orotraqueal. É frequente no extra-hospitalar a gente precisar fazer droga pelo tubo, pelo motivo que muitas vezes a gente consegue a via aérea antes da equipe conseguir o acesso venoso. E aí, as drogas que a gente pode fazer como ponte pelo tubo até ter um acesso venoso ou intraósseo são as seguintes drogas: atropina, naloxona, epinefrina e lidocaína. A dose das drogas, quando a gente for fazer a droga pelo tubo, a dose tem que ser de 2 a 3 vezes a dose padrão. Em seguida, a gente faz 10 ml de solução fisiológica e 3 a 4 ventilações de resgate. E aqui, né, o terror de todo mundo, e se não conseguir intubar e nem ventilar o paciente? Qual alternativa a gente tem? Então, a gente tem, alternativamente, os dispositivos extraglóticos. Os dispositivos extraglóticos, eles, então, em primeiro lugar, todos são passados às cegas, então, sem laringoscopia direta. Dentre eles, a gente pode destacar os três principais: Combitube, tubo laríngeo, máscara laríngea. Sendo mais frequente no dia a dia, a máscara laríngea. No SAMU mesmo, a gente tem a máscara laríngea, né, na bolsa clínica. Vou falar aqui sobre cada um. O Combitube é o primeiro, ele tem duas extremidades, então, uma extremidade ele fica no esôfago, né, com um balonete insuflado, e a extremidade distal fica no esôfago e a extremidade proximal fica na laringe ali. E aí, através dela, que a gente vai ventilar o paciente. O tubo laríngeo, ele não tem bifurcação como o Combitube. Porém, ele tem dois balonetes. Um balonete distal, que fica posicionado no esôfago também, e um balonete proximal na altura da laringe. O Combitube ainda tem alguns modelos que tem um orifício na abertura esofágica distal, que permite a gente passar uma sonda por ele. E aí, por exemplo, se tiver uma extensão abdominal grande, esteja dificultando a ventilação, a gente pode aspirar, né, por essa extremidade. A máscara laríngea é o dispositivo assim, extraglótico mais frequente. Como eu disse, com todo o dispositivo extraglótico é inserido às cegas. É importante a gente ver que a concavidade dela fica voltada para a parte anterior, então, do paciente. Então, a gente desinfla o cuff dela, insere a máscara laríngea e, quando a gente sentir um ponto de stop, de parada, a gente infla novamente o cuff e ventila o paciente.
Agora que a gente já falou da abertura da via aérea, a gente vai falar sobre a respiração. Tá a 100%, então colocar ali de 10 a 15 litros por minuto, sempre avaliando a oxigenação e ventilação do paciente. Então, a gente vai monitorizar nosso paciente, a gente vai avaliar a saturação de oxigênio, capnografia. É importante a gente frisar que a capnografia é o padrão ouro para verificar o funcionamento do tubo. Vai fixar o dispositivo, né, então, para evitar o deslocamento. E a ventilação é feita de forma assíncrona, ou seja, uma ventilação a cada 6 segundos. Aqui a gente tem uma exemplificação da capnografia na PCR. O que a gente tem que frisar? A gente tendo uma capnografia acima de 10, 12,5, a gente pode confirmar que está sendo feita uma RCP de alta qualidade. A gente tendo uma capnografia acima de 35, 40, é provável que o nosso paciente tenha retornado à circulação espontânea, então que ele voltou da parada. É importante a gente sempre utilizar, então, a capnografia como método auxiliar, né? Lembrando que a gente nunca vai avaliar um único parâmetro na parada cardiorrespiratória, mas, assim, a capnografia é um importante aliado nosso. Outra coisa que a gente pode falar da capnografia é que, em caso que a gente esteja numa parada cardiorrespiratória prolongada ali, acima de 20 minutos, e a capnografia esteja menor que 10, apesar de mesmo que a RCP esteja sendo feita de alta qualidade, a gente já pode considerar o encerramento dos esforços. E como eu disse novamente, isso de forma analisando todas as variáveis, né? E não apenas a capnografia. Chegamos ao D, que é a desfibrilação. No suporte avançado, a desfibrilação não é automática, né, igual a ideia, então nós que vamos checar o ritmo, ver se é um ritmo chocável e aplicar a desfibrilação. Inicialmente, o que é a fibrilação ventricular, né? São movimentos incoordenados de alta frequência do ventrículo que não vão gerar um débito cardíaco efetivo, então não vai ter contratividade, ele vai fibrilar. E a única maneira efetiva da gente reverter a fibrilação e aumentar a sobrevida é realizando a desfibrilação. A gente sabe que após 4 minutos de fibrilação, o miocárdio vai ficar praticamente sem ATP, que é a energia, né? E aí, a gente vê a importância de uma fibrilação precoce e de uma massagem adequada. Uma compressão eficiente, ela restabelece o ATP, porque ela vai dar aquele 10 a 20% de fluxo coronário e vai restabelecer, de certa forma, o percentual dos ATPs. Dentro dos dispositivos de desfibrilação, a gente tem o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, né, que ele é colocado em pacientes que têm risco para arritmias malignas, a desfibrilação manual, semiautomática e automática, que é o DEA, que a gente já falou. Aqui a gente tem um vídeo que vai mostrar o CDI, o cardiodesfibrilador implantável, agindo, né? A gente tem um paciente, ó, que está aqui ao fundo de amarelo, um senhor, aparentemente no trabalho, tudo, evolui com um mal súbito, né, uma taquicardia ventricular, e que degenera numa fibrilação ventricular. O CDI detecta, né, o ritmo instantaneamente e desfere o choque. E o paciente retorna para o ritmo sinusal. É, então, na desfibrilação, a gente tem que posicionar as pás de modo que a corrente elétrica atravesse o eixo longitudinal cardíaco. Então, a disposição conforme a figura aqui. Aplicar um peso, uma pressão nas pás de 13 a 15 quilos.
os níveis de energia nos aparelhos monofásicos 360 joules, nos bifásicos de 120 a 200 joules. É importante a gente seguir a determinação do fabricante. Se não tiver especificada a determinação do fabricante, a gente coloca a carga máxima do aparelho. Aqui, né, o nosso monitor multiparamétrico do SAMU, né, com o desfibrilador. Então, assim, dentro do protocolo do suporte avançado de vida, a gente divide, né, os ritmos chocáveis, que são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, e os ritmos não chocáveis, que são a sistolia e atividade elétrica sem pulso, a ESP. A gente vai começar inicialmente falando sobre os ritmos chocáveis, né? Primeiramente, a fibrilação ventricular. Então, na fibrilação ventricular, o coração não tem atividade contrátil, ele vai apenas fibrilar, não tem débito cardíaco, não tem pulso. E no eletro, a gente tem esse ritmo anárquico, né? Então, assim, a gente não consegue identificar nem onda P, nem QRS, nem onda T. 85 das mortes súbitas são por fibrilação ventricular. E é sempre importante a gente descartar artefato monitor. Muitas vezes, esse traçado pode ser algum artefato, alguma interferência, entendeu? Daí a importância de sempre aferir concomitantemente o pulso enquanto checa o ritmo. Essa aqui é uma situação especial, né, que é a fibrilação ventricular fina. A gente tem que ter cuidado para não confundir a sistolia com fibrilação ventricular fina. Então é sempre importante a gente aumentar os ganhos, né, para poder avaliar direitinho. O outro ritmo chocável que a gente tem é a taquicardia ventricular. Ela pode ser com pulso ou sem pulso. Uma taquicardia ventricular com pulso, a gente vai tratar dentro dos algoritmos das taquiarritmias. Então, dentro do algoritmo de taquiarritmia, a gente tem um fluxograma a seguir, vocês têm aula de taquiarritmia aí para ver. No caso da taquicardia ventricular sem pulso, a gente vai tratar como uma parada cardíaca em ritmo chocável. Então, paciente em TV, a gente chega com a consciência, o pulso está parado, a gente segue o protocolo. A taquicardia ventricular, ela pode ser monomórfica, onde os QRS têm morfologias iguais, né? Ou polimórfica, onde os QRS têm morfologia diferente. Ventricular, a gente não tem onda P e o QRS é alargado. Então, QRS alargado, sem onda P, taquicardia ventricular. Vamos seguir. A gente fala dos ritmos chocáveis, né? Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Agora a gente vai para os ritmos não chocáveis, que são a sistolia, né? A sistolia é o traçado isoelétrico, é o eletrocardiograma, então é a linha reta. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com a fibrilação fina. E dentro dos ritmos não chocáveis, então a sistolia e a ESP, a gente já tem que pensar precocemente nas causas do infarto, que são os 5H e os 5T, eu vou falar mais adiante. Dentro da sistolia é importante a gente colocar em prática o protocolo de cagada, que é o quê? O protocolo da linha reta. O protocolo de cagada por quê? A gente vai checar os cabos, então checa as conexões, aumentar o ganho e mudar a derivação. Então sempre que a gente pegar uma linha reta, a gente tem que checar isso, para confirmar se realmente é uma sistolia verdadeira. O AESP é outro ritmo não chocável, que é o quê? É um ritmo elétrico organizado. Então você vê aqui, ó, por exemplo, onda P, QRS, onda T, porém sem atividade contrátil. Então a gente tem atividade elétrica, porém sem atividade contrátil. Então a gente vai ter sempre que palpar o pulso para ver se o paciente está tendo débito cardíaco ou não. E novamente a gente pensar nas causas. Aqui a gente tem um exemplo de uma ESP que degenerou numa assistolia, né? Então o paciente tinha uma ESP, né? E evoluiu para assistolia. Agora, uma das partes mais importantes nos ritmos não chocáveis, né? Que é pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, assim, as causas, elas podem ser ajudadas a decorar pelo mnemônico 5H5T, onde as duas primeiras causas, hipovolemia e hipóxia, respondem pela maior parte
das paradas em ritmo não chocável. Então, hipovolemia, como a gente vai resolver? A gente vai resolver a hipovolemia com reposição volêmica com cristalóides. A hipóxia a gente resolve com viéria definitiva e O2 a 100%. O outro H de acidose a gente corrige com reposição de bicarbonato 8,4%, né? Hipo ou hipercalemia, a gente vai corrigir a hiper, a gente corrige com gluconato de cálcio, a princípio, que a gente vai estabilizar a membrana cardíaca, né? O gluconato, ele não diminui o potássio, mas ele estabiliza a membrana. E a hipo resolve repondo potássio. Hipotermia reverte a questão do paciente. A trombose coronária após o retorno da circulação espontânea. Então, o paciente voltando, a gente rodando um elétrico, confirmando que tem um infarto, a gente tem que resolver, seja um trombolítico ou via hemodinâmica. O TEP, resolver com trombólise. Pneumotórax, a gente tem que fazer a descompressão por punção, né, drenar o tórax. Os tóxicos, a gente tem que usar os antídotos. Então, no caso de intoxicação por opioide, naloxona, intoxicação por benzodiazepina, flumazenil, e por aí vai. No tamponamento cardíaco, fazer a pericardiocentese e já encaminhar o paciente para a pericardiotomia, que é o procedimento definitivo, né? A pericardiocentese é um procedimento ponte até fazer o tratamento definitivo, que é o procedimento cirúrgico, a pericardiotomia. Agora a gente vai falar das vias de acesso para a infusão de drogas na PCR. Dentre as vias de acesso, a gente tem a via periférica, que é a via preferencial, né, a via mais rápida. Na indisponibilidade da via periférica, a gente tem o acesso intraósseo, e um acesso, uma via provisória, é a via endotraqueal, inclusive eu comentei com vocês já. A via central, nos casos de parada cardiorrespiratória, ela não está, assim, fica entre as nossas últimas opções. Primeiro, pela dificuldade técnica. A gente tem que lembrar que a prioridade são as compressões mais CP de alta qualidade e a gente não pode retardar isso tentando pegar um acesso central. Então, assim, ela fica reservada a situações bem específicas mesmo. Aqui, a gente vai ter as intervenções que não são recomendadas de forma rotineira durante a PCR, né? Então, assim, aqui tendo como classe de recomendação 3, nível de evidência B. A gente não faz atropina de rotina na PCR, né? A especistoria. Uso rotineiro de bicarbonato sem evidência de acidose também não é classe de recomendação 3. Uso rotineiro de cálcio, classe 3 também. Fibrinolíticos também não devem ser utilizados rotineiramente. Inclusive, o uso de fibrinolítico no intra-PCR, dentro da reanimação, não aumentou sobrevida. Então, não teve, assim, os estudos mostraram que não tem aumento na sobrevida, não tem impacto na mortalidade e ainda tem o efeito adverso de ter maior risco de sangramento. Então, a gente vai fazer fibrinolítico, sim. Se o paciente voltou da parada cardíaca, está com supra de ST, a gente faz fibrinolítico. Mas uso rotineiro está proscrito, a gente não faz. Fibrinolítico na suspeita de TEP também a gente não faz na PCR. E nem uso de marca-passo durante a RCP. Então, nenhuma dessas intervenções são recomendadas de forma rotineira. Aqui agora a gente vai ter o resumo de toda a nossa aula de suporte avançado, né, de vida. Então, assim, a gente iniciou a reanimação cardiopulmonar, forneceu oxigênio, conectou o paciente no nosso monitor, a gente vai ver o ritmo. Então, vamos começar pela coluna da direita. Se for um ritmo chocável, então, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, a gente vai dar o choque e, em seguida, reiniciar a compressão. A gente tem que lembrar que, sempre que a gente der o choque, a gente inicia a compressão logo em seguida. A gente não vai checar se o paciente voltou. Por quê? Quando a gente dá um choque, a gente dá um reset no coração. E muitas vezes o coração pode voltar sem um débito cardíaco efetivo. Então a gente choca, 2 minutos de reanimação, e aí sim a gente vai checar pulso. Então, assim, se passou 2 minutos,
Sim, a gente chocou, fez 2 minutos de RCP e aí foi checar o ritmo. Se o paciente ainda estiver em ritmo chocável, a gente vai dar mais um choque e aí reiniciar a manobra de novo. Agora, após o segundo choque, a gente já considera começar a epinefrina, né? Então, já inicia a epinefrina a cada 3 a 5 minutos e já considera a via aérea avançada com capnografia. Isso é importante para a gente ver que no ritmo chocável, a prioridade total é o choque, né? Que ele que reverte a arritmia de base. Então, epinefrina a cada 3 a 5 minutos, via aérea avançada. Na nova checagem, se ritmo chocável, a gente retorna a reanimação e aí já pode fazer amiodarona ou lidocaína, dando preferência para amiodarona, né, na dose de 300 miligramas. E agora também a gente já começa a pensar em causas reversíveis também. Agora que a gente falou aqui dos ritmos chocáveis, a gente vai falar do outro lado, que são os ritmos não chocáveis. Então, a gente chegou, encontrou um paciente em parada cardiorrespiratória, forneceu oxigênio, iniciou as compressões, conectou no monitor, ritmo não chocável, sistolia ESP. A gente vai fazer o quê? Acesso venoso com epinefrina tão logo consigo o acesso. Lembrando, epinefrina a cada 3 a 5 minutos. A gente já considera a via aérea avançada de forma precoce e já começa a pensar nas possíveis causas reversíveis de PCR. Então, as causas reversíveis a gente conversou: hipovolemia, hipóxia, acidose, hipohipercalemia, hipotermia, pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronária, que é infarto, e trombose pulmonar. E aí, checando o pulso a cada 2 minutos, checando o pulso e ritmo e tratando as causas reversíveis. E que é importante a gente frisar agora de uma forma geral dessa aula, até como revisão. Lembrando que a carga do choque para desfibrilação, sendo o aparelho bifásico 120 a 200, se desconhecida, usar sempre o máximo disponível, monofásica 360 joules. No tratamento medicamentoso, a dose de epinefrina 1 mg a cada 3 a 5 minutos, amiodarona, como a gente já falou, 300 na primeira dose, 150 na segunda, e alternativamente a gente tem a lidocaína, na primeira dose de 1 a 1,5 e nas doses subsequentes de 0,5 a 0,75, que pode ser feito de 5 a 10 minutos até uma dose cumulativa total de 3 miligramas quilo. Então é basicamente isso. Para finalizar, né, lembrando da capnografia, se a gente tiver um aumento abrupto na PET-CO2, tipicamente acima de 35, 40, provavelmente nosso paciente teve o retorno à circulação espontânea. E se o nosso paciente voltou, então? O paciente voltou, a gente tem que dar início imediatamente aos cuidados pós-parada. Então, cuidado pós-parada, a gente vai começar com o manejo da via aérea. Então, ver se o tubo está posicionado adequadamente, fixa adequadamente o tubo, que às vezes a gente não conseguiu fixar muito bem na parada cardiorrespiratória. A gente vai conectar o paciente ao ventilador, fazer o controle dos parâmetros respiratórios. Então, assim, a gente vai inicialmente setar a frequência respiratória ali 10, normalmente de 10 a 20, mantendo uma saturação de 92 a 98, então uma FO2 mínima para gerar uma saturação periférica de 92 a 98, mantendo a PaCO2 de 35 a 45, né? Então sempre lembrar de não hiperventilar o paciente. A gente vai fazer o controle dos parâmetros hemodinâmicos também. Então, o paciente tem que manter uma pressão arterial média acima de 65 ou uma sistólica acima de 90. E para isso a gente vai lançar a mão de fluidoterapia. Então, a gente pode fazer cristalóide, volume. Se o paciente não responder a volume ou já tiver com sinais de hipervolemia, congestão, a gente vai iniciar a droga vasoativa. Quais drogas vasoativas? Inicialmente, noradrenalina na dose de 0,1 a 0,5 microgramas por quilo minuto, ou adrenalina na dose de 0,1 a 0,5 micrograma quilo minuto, ou alternativamente ainda, a dopamina na dose de 5 a 10 micrograma quilo minuto, sendo que preferencialmente nossa primeira escolha vai ser a adrenalina. Posteriormente, então a gente já fez o manejo da via aérea, os ajustes ventilatórios e os controles hemodinâmicos, a gente tem que fazer um eletro de 12 derivações.
Se no eletro a gente tiver um infarto com supra, a gente tem que considerar intervenção cardíaca de urgência. Então, encaminhar esse paciente para hemodinâmica ou trombolizar. Se houver ainda um choque cardiogênico instável, suporte circulatório mecânico também pode ser necessário. Então, vamos lá. Então, a gente já, agora que a gente obteve o eletro e, né, tratou, a gente tem que ver o nível de responsividade. Se o paciente atender a comandos, a gente vai seguir fazendo outros manejos para atendimento crítico, né, encaminhar o paciente ao TI e dar seguimento. Se o paciente não obedecer a comandos, não estiver comatoso, está indicado o controle direcionado de temperatura, que é o quê? É a gente manter a temperatura de 32 a 36 graus Celsius durante 24 horas, usando um dispositivo de resfriamento com ciclo de feedback. Também está indicado fazer uma TC de crânio, né, para avaliar se teve algum, assim, avaliar o dano neurológico da encefalopatia hipóxica isquêmica. Lembrando que a encefalopatia hipóxica isquêmica nem sempre vai aparecer na tomografia, tá? Fazer o monitoramento eletroencefalograma e os demais manejos para atendimento do paciente crítico. E é isso, né? E aí a gente vai seguir fazendo os cuidados do paciente crítico. Então é muito importante a gente ter atenção aos cuidados pós-parada, porque ele que vai permitir que a gente mantenha o nosso paciente vivo depois de passar o grande estresse da parada cardíaca. E no caso do paciente não voltado, a gente não ter o retorno à circulação espontânea, quando que a gente vai encerrar os esforços de reanimação? Então, assim, a avaliação para uma tentativa de reanimação, ela tem que ser feita de forma individualizada e levando em consideração caso a caso, né? As circunstâncias clínicas de cada paciente e a perspectiva futura. Então, assim, a gente considera razoável manter as tentativas de ressuscitação enquanto o paciente estiver em ritmo chocável ou apresentar causa reversível não tratada. E pacientes, assim, com ritmo não chocável, por mais de 20 minutos, com baixa, sem causa reversível, a gente tem uma baixa probabilidade de ressuscitação eficaz. Então, assim, isso sempre vai ser uma decisão que a gente vai tomar, levando em consideração múltiplos fatores, baseado no julgamento clínico de cada médico, o que a gente tem que avaliar? Então, assim, o estado do paciente pré-PCR. Então, assim, foi um mal súbito, ou o paciente já estava com uma doença crônica, irreversível, em deterioração progressiva. Qual a idade do nosso paciente? Quais as comorbidades do nosso paciente? Levar em consideração as características do próprio protocolo. Então, assim, o paciente teve ritmo chocável, o paciente já está em assistolia há longo tempo, quantos minutos de parada eu já tenho? 20, 30 minutos? A própria questão da capnografia de onda que eu falei, então, assim, a gente já está aí a 30 minutos de massagem e a capnografia começou a ficar inferior a 10 a despeito de uma RCP de alta qualidade. Então, assim, levando em consideração todas essas situações, a gente decide quando parar. É importante também a gente frisar que tem situações que a gente vai fazer protocolos mais longos de parada. Então, situações de parada por afogamento, a gente faz protocolos mais longos. Situações de parada cardíaca infantil, pediátrica, no geral são protocolos mais longos. Então, a gente não tem um tempo definido padrão. A gente tem que levar em consideração cada caso de maneira individual. Então, é isso, gente. Para finalizar, eu vou falar aqui do algoritmo para PCR na gravidez, né, que é uma situação específica. Eu vou tentar falar sobre as peculiaridades, né, da PCR da gestante. Então, assim, a gente, tendo uma PCR na gravidez, a gente vai fazer o suporte básico e avançado de vida da forma que a gente faz para o adulto em geral, né, então uma RCP de alta qualidade, uma desfibrilação indicada, as demais intervenções do suporte avançado de vida. Se tiver disponível, a gente aciona a equipe de PCR materna e considera a causa da PCR, a etiologia, né? A gente vai ter que fazer de intervenção obstétrica. A primeira coisa é realizar o deslocamento uterino lateral contínuo. Então, a gente faz o deslocamento uterino para a esquerda, de modo a descomprimir o vaso da base, tudo, a cava e melhorar o retorno cardíaco, né? Se tiver monitorização fetal, por hora a gente vai desconectar os monitores fetais, porque a prioridade é salvar a mãe, né?
Então, a gente tem que salvar a mãe até para que o bebê seja salvo. E, em casos de, assim, a gente tem, tem que estar preparado para realizar uma cesariana de emergência. O que acontece? Se não houver retorno da circulação espontânea em até 5 minutos de protocolo, pode ser considerado uma cesariana de emergência imediata. Dentre as intervenções maternas, a gente tem, então, que fazer o adequado manejo da via aérea, lembrando que a gestante, ela se comporta como uma potencial via aérea difícil, então, fazer o posicionamento adequado da via aérea, se possível, o mais experiente no local com intubação, realizar o protocolo de intubação. É importante também obter o acesso venoso acima do diafragma, e se o paciente estiver recebendo magnésio, né, a gente parar e administrar o cloreto de cálcio ou o gluconato. E aí continuar com suporte avançado de vida. Então, uma RCP de alta qualidade, desfibrilação sim indicada e as outras intervenções do suporte avançado de vida. Dentre as causas também, a gente tem que ver as etiologias da PCR materna, né? Então, fora os Hs e os Ts que a gente falou, né, as causas gerais não obstétricas, a gente tem que considerar que anestesia, então complicações anestésicas, hemorragias, causas cardiovasculares, o D de medicamentos e drogas, o E de embolia, F de febre, o H de hipertensão. Então, no caso da PCR materna, a gente tem esse A, B, C, D, E, F, G, H. E é isso então, gente. Eu espero que vocês possam ter aproveitado a aula. Agora a gente vai, é importante que todo mundo sente, possa estudar, né, novamente os algoritmos de suporte básico e avançado de vida, e para chegar preparado na prática e poder colocar em prática tudo que a gente discutiu aqui, tá bom? Até mais. Tô aqui com você. E com você? Tá. Eu fiz de gravar, eu acho mais fácil dar pessoalmente gravar. Não, mas ficou foi. ótimo. Eu não achei ruim, não. Nem vem. Inclusive, enquanto você estava dando sua aula, eu comecei a pensar que a gente precisa, quando der, porque a gente sempre dá o certificado da aula, né? Certificado que você foi instrutor e tal. Eu preciso colocar que foi instrutor EAD, porque se amanhã ou depois você precisar dar uma aula EAD, você pode ser que alguém peça para você provar que você já deu, entendeu? Entendi. Então, no seu certificado, eu já vou colocar que você foi instrutor EAD. É isso. Ficou ótimo. Ficou muito bom. Tá. Quando editar lá, você me envia, por favor? Te envio. Te Tá. envio. Beth, obrigado aí. Desculpa atrapalhar seu sábado de manhã. Não, E não. deixa eu te perguntar uma coisa.